Olá, boa noite. Eu tô aqui conectando no grupo do Facebook Access Consciousness Brasil e também no Instagram. Então tô só dando uns minutinhos aqui para ver se tudo está conectado. Oi, Sandra, lindona, boa noite, amore. Bom, pelo jeito eu tô ao vivo já nos dois, né? Está aparecendo no Face, está aparecendo... Deixa eu ver. Boa noite. Gente, hoje eu tô aqui bem pertinho da internet para não dar o problema que deu na última live, hein? Eu acho que hoje vai sem interrupções. Excelente noite, amores. Eu tô muito animada para nossa primeira live do ano. Então, para quem tá entrando aqui no Instagram, eu tô lá no grupo do Facebook do Access Consciousness Brasil. Nós estamos numa maratona aí de lives até o dia 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro é o Dia Internacional, Dia Global das Barras de Access. Então, existem aí vários espaços e profissionais e praticantes, né, de barras que estarão oferecendo sessões de barras nesse dia. São sessões gratuitas ou sessões a preço popular, espaços que estarão abrindo aí para trocas, né, nesse dia. Vai ter um evento sendo transmitido lá de Houston, ao vivo aqui para nós no dia 15. Então todos estamos nos preparando para essa comemoração. E aí nós estamos então nessa maratona de lives, cada dia, aqui no grupo do Facebook Access Consciousness Brasil, tem um facilitador certificado falando aí um pouquinho sobre algum assunto, alguns falando sobre dinheiro, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre metas e alvo, né? Essa diferença aí entre metas e alvo. Boa noite! Bora lá então? Caderninho na mão? Então, gente, o que eu preparei para vocês hoje? A mensagem de hoje. Eu sei que muitos de vocês gostam de fazer listinhas de ano novo. A listinha de metas para 2022, né? Eu já fui essa pessoa da listinha, eu já fiz muita listinha para o novo ano e depois, com o passar do tempo e as ferramentas da expansão da consciência, eu fui percebendo que esse planejamento ele poderia acontecer de uma forma diferente. E aí eu venho então compartilhar aqui com vocês o que é essa forma diferente, né? O que é essa maneira de planejar com consciência, como seria planejar o nosso ano com consciência. Então, quando eu faço uma listinha, quando eu estabeleço metas para o meu ano, eu preciso tomar cuidado e perceber a diferença entre um planejamento, porque muitas vezes a nossa vida requer um planejamento, né? Então eu tomo a atenção para diferenciar o que é um planejamento e o que é a contração da definição. O que é a contração de estabelecer metas com prazos, com foco, com objetivo. Tudo isso no Access a gente chama de pontos focais, né? Então essa diferença, veja, todos nós precisamos de um mínimo de planejamento. E esse planejamento, ele vai depender muito da sua rotina, da sua vida, aquilo que você trabalha, família, se você tem filhos, tipo a logística mesmo da sua vida, sabe? Então, é claro que você precisa fazer um mínimo de planejamento, que então a gente vai chamar isso de organização, para vocês não misturarem as duas ideias e acharem que eu estou aqui para dizer para vocês que não precisa de organização. Não, não é bem assim. A gente precisa de organização. Organização é uma plataforma em que a gente pode caminhar sobre ela
e usar o planejamento para organizar a nossa vida, a nossa rotina, a nossa semana, o nosso mês, percebe? Então eu planejo que essa semana eu preciso, por exemplo, fazer compras, eu planejo que nos próximos dias eu vou cuidar de mim, ou que eu vou atender tantas vezes na semana, percebe? Então a gente vai mesmo trilhando, isso é natural, esse caminho de planejamento. Só que eu vejo o planejamento como uma plataforma mesmo, sabe? O planejamento como uma forma de caminhar, e esse planejamento, ele não pode ser uma camisa de força. Então vamos pensar que pode ser parecido como planejar uma aula. Eu sou professora também, né? Além de terapeuta, facilitadora. Então eu aprendi lá quando eu fiz a minha primeira graduação, eu aprendi que toda aula ela precisa ter um planejamento. Toda aula ela precisa de um planejamento. Porque senão você se perde em relação aos conteúdos que já apareceram, você se perde em relação ao rumo, você não sabe para onde ir com aqueles alunos, então a aula ela precisa de um planejamento. Só que o planejamento, ele não é uma camisa de força. Oi, Rô, oi, Rê. Agora que eu vi aqui que subiu o comentário de vocês. Esse planejamento, ele não pode ser uma camisa de força, percebe? Esse planejamento, ele não pode ser motivo de auto-julgamento, ele não pode ser motivo de me fazer de errado. Então, poxa vida, eu não consegui seguir esse planejamento. Então, se eu estou ministrando uma aula e eu planejei algum conteúdo para aquela aula, eu preciso estar presente com aquele dia, com os meus alunos, com aquele momento. E perceber que pode ser que aquilo que eu tenha planejado para aquele dia não seja o melhor momento, o melhor dia para cumprir aquele conteúdo. Por quê? Existem diversas influências naquele dia, né? Existem sentimentos daqueles alunos que estão ali presentes comigo, existem as expectativas da energia que eles precisam naquele dia. Então, eu tô trazendo isso para vocês perceberem que pode ser muito parecido, né? Com o planejamento de um conteúdo, de uma aula, de um curso. Então, eu planejo. Olha, eu vou passar esse conteúdo aqui nesse dia. Legal? Mas às vezes eu chego ali na aula e não, as pessoas estão precisando de outras coisas, de outros conteúdos, de outras energias. E aí eu preciso estar presente, eu fico aware com isso, com aquele dia, com aquela aula, para perceber o que as pessoas realmente precisam. Isso é um planejamento verdadeiro. Então, vocês percebem que em nenhum momento o planejamento, ele é uma definição. Isso é a gente que acaba fazendo e tornando esse planejamento como uma definição para nos congelar. E é aí que eu coloco esse espaço num segundo lugar, assim, num segundo espaço, e chamo isso de contração, de meta, de objetivo como contração. Então, nós podemos, e talvez seja muito expansivo e organizado, que tenhamos um planejamento. Mas esse planejamento, ele não precisa acontecer na contração. Ele pode acontecer no relaxamento. E é aí que a gente começa a perceber a diferença, então, dessa sugestão que eu trouxe para vocês hoje, dessa diferença entre metas e alvo. A meta, ela pode ser uma ferramenta, né? Então, ela pode ser uma ferramenta de resultados. Na verdade, a meta, ela é uma ferramenta de resultado. Quando eu preciso criar e gerar um resultado específico, eu coloco aquilo, então, como sendo a minha meta. E essa meta, ela vai me levar para esse resultado computado. Isso é uma ferramenta, isso pode ser usado. Em determinado momento, empresas usam, né, essa questão das metas para poder criar produção. Agora, talvez para criar nossa vida não seja tão interessante assim, essa questão da meta. E aí eu vou explicar para vocês o que é que pode acontecer quando você estabelece uma meta
a partir de um espaço de contração, a partir de um espaço de definição, quais são as 3 coisas que podem aparecer aí no caminho e que pode cortar a sua awareness. E aqui a gente vai entender a awareness como a consciência. Quais são os 3 espaços que podem cortar a sua consciência? Então, primeiro, vamos pensar. Eu fiz a listinha lá de 2022. Amanhã é o primeiro dia útil do ano e eu sei que muitas pessoas estão na vibe de fazer as listinhas aí do ano todo, né? As metas, os cursos que querem fazer, quanto que querem ganhar de dinheiro, o que querem fazer a nível de hobby, desenvolvimento pessoal, isso e aquilo, e acabam ali definindo as metas. O que acontece? Vamos supor que eu defini que até junho de 2022 eu preciso bater determinada meta. Eu escrevo lá, fazer tal coisa até junho de 2022. Beleza. Vocês percebem que quem sou eu hoje será muito diferente de mim em junho de 2022? Vocês percebem que quem sou eu hoje é muito diferente do eu ontem, eu da semana passada, eu de um mês atrás? Então, você já sairá dessa live sendo outra pessoa, certo? Porque nós somos esse movimento, essa expansão de consciência, essa escolha a cada 10 segundos. Na verdade, é isso que nós buscamos, né? Expandir a cada 10 segundos a nossa consciência. Então você já sai daqui desse encontro diferente do que você entrou, porque você desperta uma consciência que você não tinha antes. Imagina você daqui 6 meses, imagina você daqui 1 ano. Então esse ser de hoje não é o mesmo ser daqui 6 meses. Só que às vezes, como você se comprometeu com aquela meta, e nós fazemos isso, nós nos comprometemos com os compromissos que nós criamos. Olha que insanidade tudo isso, né? Oi, Luísa, boa noite, amor. Então você cria um compromisso, quase um contrato com a própria meta que você estabeleceu para você. E às vezes você chega naquele tempo e pode ser que você vá atrás de cumprir aquilo, não porque aquilo é grandioso para você no momento, não porque aquilo é congruente com o ser que você é naquele momento, mas porque você se comprometeu em ser aquilo, em fazer aquilo, em bater aquela meta. Então, eu escolho. Mentira, porque isso não é uma escolha, é uma definição, tá? Esse exemplo que eu tô dando pra vocês é um exemplo de definição. Eu defini que em junho de 2022 eu já vou ter comprado uma casa. Legal. Isso pode te dar um incentivo, foi o que eu disse. A meta, ela pode ser uma ferramenta, desde que a gente saiba usar com consciência. Tá bom, me dá um incentivo, mas aí chega daqui 6 meses, outro ser, outra consciência, outro espaço, outra energia, eu percebo que comprar um apartamento, uma casa, já não é mais contribuição para mim naquele momento. Porque, de repente, o aluguel seria mais indicado para mim, já que eu tô criando um cenário aqui, tá? Já que eu recebi uma proposta de emprego em que traz viagens para minha vida, então eu percebo que comprar não seria tão interessante, que seria mais contribuição a alugar, porque eu poderia alugar em vários lugares e tudo mais. Ok. Mas como eu me comprometi em comprar uma casa para não fracassar, para não me sentir frustrada, eu me comprometi com a meta, então eu vou tentar cumprir aquela meta. Mesmo se aquilo for contribuição, mesmo se aquilo não for contribuição para mim. É isso que acaba acontecendo, né? Então, eu não fico na pergunta. Eu não fico na pergunta porque eu já defini que é aquilo que vai ser contribuição para mim. Então vocês conseguem perceber que o primeiro espaço, o primeiro problema dessa coisa de definição de metas é que isso pode cortar a sua consciência. Isso pode cortar a sua presença.
Uma vez que você definiu o que você tem que fazer, você não precisa mais estar na pergunta, porque isso já está definido, o seu 2022 já está ali. Claro, é só você executar, percebe? O Gary, lá no vídeo da classe de barras, né? Ele fala assim pra nós, que teve uma cliente dele, nos primeiros atendimentos assim que ele fez, que ela tinha se comprometido com o médico de fazer uma cirurgia. E aí ele fez um tratamento corporal, correu barras, enfim, né? Usou ali as ferramentas dele. E a mulher se curou, enfim, né? Curou o próprio corpo ali. Mas um tempo depois ela acabou recriando aquele problema de saúde, porque ela tinha se comprometido com o médico de fazer aquela cirurgia. E aí, né, conversando ali num processo mesmo de busca terapêutica, ele captou que ela recriou aquela questão no corpo dela, aquela doença, aquela limitação, porque ela havia se comprometido em fazer a cirurgia. Talvez ela não tivesse percebido isso a nível cognitivo, né, conscientemente, mas é o que a gente faz e fazemos isso muitas vezes. Nós nos comprometemos com coisas, às vezes, que não são grandiosas para nós, né? E tornamos aquilo uma definição. E aí você precisa ir até o fim naquele caminho, porque você se comprometeu com aquilo. Então, esse é o primeiro espaço. Esse é o primeiro... a gente não quero chamar de problema, tá? Para vocês não irem pro errado da meta. Mas vocês vão entender, tá? É o primeiro problema. É onde isso pode cortar a sua consciência, a sua presença, porque você se compromete com a própria meta que você coloca, mesmo que ela não seja mais contribuição para você no momento em que você estabeleceu a meta, ok? E eu não quero que vocês vão para o errado da meta, porque a meta pode ser uma ferramenta. Empecilho, gratidão. Primeiro empecilho, né, Cá? Ok. O segundo espaço, gente... empecilho, é a frustração. É o espaço da frustração. Porque, veja, se eu me comprometi, defini, estabeleci uma meta, e chegando lá, por qualquer razão, eu não criei aquilo, eu não atualizei aquilo, ou não tornei aquilo uma realidade para mim, eu vou pro errado de mim, então eu vou me julgar, me fazer de errada, porque eu não criei aquilo, porque eu não atualizei aquilo. Isso cria um espaço de frustração e um espaço de auto-julgamento muito grande. E às vezes você até esquece que você criou outras infinitas coisas maravilhosas. Quantas coisas que você criou, mas porque você não criou aquilo que tá na sua listinha lá, sabe? Aqui só faltou aquilo. Você olha para o que falta. Você olha para o que falta porque muitas vezes a nossa mente é condicionada a olhar para o que falta. Você criou 10 coisas incríveis, mas faltou essa aqui. Percebe o segundo empecilho? Espaço de auto-julgamento e o espaço da frustração. Então você vai se sentir fracassado, você vai para o espaço da comparação. Então aí abre um leque, né? Pode abrir um leque de julgamentos, de crenças limitantes que você vai anexando a você mesma para se parar. Tem gente que entra na comparação, porque o outro tá criando não sei quantos seguidores lá no Instagram e eu ainda não. Porque o outro tá criando não sei o que e eu ainda não. Então você vai sempre na comparação, no julgamento, no errado de você, porque você fez daquilo uma meta. Mas quantas outras coisas você criou que talvez você não esteja reconhecendo, percebendo, reconhecendo mesmo, sabe? Quantas coisas você tem criado que você sequer reconhece, sequer se agradece. Se agradece, tipo, uau, sabe, eu criei isso. Então esse é o segundo espaço. O espaço da frustração. E aí, gente, tem um terceiro espaço ainda, que é o espaço do depois. Se você chega a cumprir aquelas metas que você bateu a meta, né?
Se você chega a cumprir aquilo, você às vezes se perde em relação ao rumo, aos próximos passos, aonde aquilo pode te levar, porque você precisava bater aquela meta. Uma vez que a meta foi cumprida, e agora o que eu faço? E aí muitas pessoas podem entrar num espaço de estar perdido mesmo, de não enxergar caminhos, de não enxergar possibilidades, porque chegou no que precisava e não calculou com a mente o depois. Então isso também corta a sua awareness, corta a sua consciência, corta a sua presença, te tira da pergunta. Seria legal se a gente comparasse isso com a subida de uma montanha, sabe? Uma vez, eu tava numa viagem e aí tava escrito lá que tinha uma vista maravilhosa quando você subisse a pedra de não sei o quê, mas que aquilo era uma subida íngreme, né? Eu brinco que naquele dia eu entendi verdadeiramente o significado de uma subida íngreme, porque foi realmente assim, esforço, né? Na base do esforço, ok. Subimos ali a pedra e tal, a pé, porque lá em cima tinha uma vista maravilhosa. E aí você via as pessoas subindo ali com você na maior expectativa, porque, veja, a meta delas, né? Nossa meta naquele momento era chegar no pico da pedra. Eu falo da montanha para vocês criarem ali, é como escalar uma montanha, a tal da meta. Então tava todo mundo lá na expectativa, vamos lá, bebe água, nananana. A maioria das pessoas, quando chegaram lá, na vista maravilhosa que tinha naquela cidade, ficaram frustradas. Elas não souberam, elas não tinham plataforma para admirar, contemplar e reconhecer a vista que tinha ali, porque a meta não era a vista, a meta era chegar. Vocês percebem o que eu quero dizer? E a gente faz com as metas, a tal da meta de 2022, ou as metas que você estabelece para sua semana, para o seu dia, para o seu mês, você pode cair nesse mesmo espaço. Então, o que se requer para que a gente não use mais a meta como essa camisa de força, sabe? Como essa fonte de julgamento. Então, aquelas pessoas chegaram lá e, tipo, ninguém soube contemplar. E eu fiquei só ali presente com o movimento, ninguém sabe contemplar a vista. Porque todo mundo só queria bater a meta da subida. E uma vez que bate, que legal. Que sem graça, era isso? Tá bom. E agora, pode descer? Percebe? Quando você bate uma meta, era isso, e agora? Posso descer? Você pode ficar, então, sem esse senso de possibilidade, dos próximos caminhos e passos. Percebe? Então, se requer muita presença para fazer o nosso planejamento diário, semanal, mensal, anual. Se requer muita presença e muita pergunta para fazer o nosso planejamento. Porque senão a gente cai então nesses 3 espaços. Você não fica presente se aquilo ainda é contribuição para você. Você pode se frustrar e ir pro errado de você, caso você não consiga alcançar. E você pode cair nesse 3º espaço. Cheguei e agora? Era isso? Tá bom, só descer. Né? E aí entra então a sugestão do tema de hoje, né? Metas, então, diante de tudo isso, metas, verdade, metas ou alvo? Verdade, metas ou alvo? Então, escolhe o que é mais leve para você e segue. E, gente, quando eu falo, então, metas ou alvo, nada tem a ver com a palavra. Tem a ver com a energia do que eu tô passando aqui para vocês, não com a palavra.
Para vocês não irem para o espaço, ai, pera, então eu acho que eu tô entendendo que meta é errado, agora então eu vou fazer alvos, e agora eu vou definir alvos. Não vai, é a mesma coisa, percebe? Não é sobre a palavra, mas é sobre a energia. Você pode ainda assim criar suas metas e bater as suas metas e ter gratidão por elas, se você estiver no espaço da pergunta. Então, vamos lá, não tem nada a ver com a palavra, mas eu vou trazer a energia para vocês e veja o que é mais leve, então. Meta, foco, objetivo, ponto focal ou alvo, consciência, pergunta. Então você veja o que é mais leve e faz uma escolha. Então, tá aí o problema de estabelecer focos, metas, objetivos. Tudo isso pode cortar sua consciência porque você tá tão focado naquilo. Aquilo é tão significante para você. Então você foca naquilo e perde quantas outras possibilidades, na verdade, estão disponíveis para você, que você não está percebendo, não está enxergando, não está reconhecendo. Quantas outras coisas grandiosas estão disponíveis para você, mas como você definiu o que é aquilo, então você acaba perdendo essa bênção das possibilidades. Eu tô aqui no Instagram, deixa eu ver que tem uns comentários aqui. O Nasser colocou, sim, e ter gratidão quando a gente consegue, né? Fazem por fazer e não para usar as ferramentas para transformar. Sim, exato, que a Paula colocou aqui no Instagram. Porque, eu preciso fazer esse curso, esse curso, esse curso, esse curso. Sim, você pode criar aquilo, é só escolher. Mas às vezes aquilo fica numa compulsão de fazer. Fazer por fazer, como ela colocou aqui, e não fazer para usar, né? O ego foca e a alma entra em ressonância. Yes! Eu gostei disso, Paulinho. O ego foca e a alma entra em ressonância. Como pode melhorar? Oi, Adriana, boa noite. Então, vamos lá. Alvo. Quando eu trago o alvo para vocês, eu tô falando então de um espaço que eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa e também essa. A energia do alvo é ter isso. Então, imaginem um alvo de jogar dardos. E o que se requer para que eu use a minha consciência como dardo, sabe? E perceba o que é que eu vou criar naquele momento, naquele dia, naquele ano, naquele mês, ok? Então eu uso a minha consciência como dardo, criando aqui um espaço para vocês imaginarem essa brincadeira de criação, de planejamento. E eu tenho todas essas possibilidades de escolha. Não aquela única possibilidade, aquele único foco, daquela única forma, com aquela definição. Eu tenho infinitas possibilidades. E aí, aonde quer que eu acerte, aquilo vai criar mais para mim. Porque o alvo, então, é como o meu espaço de criação. São todas as possibilidades grandiosas para mim. Aonde quer que eu acerte, isso cria mais. Aonde quer que eu acerte, isso cria mais. Então, gente, o que se requer para que o nosso planejamento seja em alvos e não em metas? Seja em alvos e não em definições, e não em contração, e não em limitação, nunca mais por toda a eternidade. Tudo que não permita que a criação em alvos seja uma realidade para nós, vamos todos destruir, descriar, por favor? Sim, pode POC. Que energia, espaço, consciência, escolha, nós e os nossos corpos podemos ser agora e daqui para frente,
para que o alvo seja o nosso espaço infinito de criação e nunca mais criar computando, limitando, contraindo e definindo. E tudo que impeça que isso apareça para nós e seja uma realidade agora, vamos todos destruir, descriar, por favor. Sim, pode POC. Deu um arrepiozinho gostoso agora, que delícia. 2 perguntas que eu vou passar para vocês. E aí, quem quiser anotar para praticar, como pode melhorar, fica aqui o convite. A primeira pergunta é: quais são as coisas que requerem a minha atenção hoje? Essa pergunta eu uso para fazer a criação do dia. Por quê? Como eu disse para vocês, às vezes a gente define a meta do dia, né? Só que aquele dia acorda de uma forma diferente, porque você é um ser infinito, que acorda cada dia de um jeito, ok? E pode perder a percepção do que realmente é importante para você criar naquele dia. Então veja, eu tenho um mínimo de organização, a organização como plataforma mesmo para caminhar, sabe? Eu tenho a organização do dia, mas tem algumas coisas que a gente se compromete que sabe por que a gente faz isso, né? Coisas que poderiam ser reagendadas, a gente não tá afim de fazer, acaba fazendo só porque se comprometeu em fazer. Coisas assim, sabe? Amanhã eu vou lavar meu cabelo, limpar a casa e trabalhar e não sei o que. Legal. Mas quantas dessas coisas realmente são prioridades? Quantas dessas coisas realmente criarão pra mim hoje? Porque tem dia que eu acordo e ok, corpinho, cabelo, você deseja ser lavado hoje? Não. Tá bom, sabe? Não é porque eu me comprometi. Casa, você deseja ser aspirada hoje? Às vezes não é o dia, não é o momento, às vezes eu não tô afim. E eu não posso me obrigar a fazer aquilo, sabe? É por isso que a gente entra nesses processos de estresse, ansiedade muitas vezes. Porque você coloca pra você mesma aquela meta. E nem era momento de fazer aquilo nem criaria mais pra você. Então a pergunta é: quais são as coisas que requerem a minha atenção hoje? Se você criar o hábito de perguntar isso de manhã, inserir essa pergunta, essa consciência na sua rotina, você pode ficar presente com a forma como o dia flui. E soltar o controle, exatamente. E soltar o controle, porque tudo isso é controle. Essa coisa de amanhã vai ser assim, depois vai ser assim, depois vai ser assim. Gente, vocês já experimentaram um espaço de totalmente fora de controle? Quando você faz um planejamento, a coisa vira, você fala, Jesus, sabe? A coisa virou do que eu esperava. Solta o controle. Então, é fluidez, né? Quais são as coisas que requerem verdadeiramente a minha atenção hoje? Algumas coisas você vai cumprir porque você se compromete com elas, porque você se compromete com a sua vida, percebe? E outras coisas você pode adiar, passar para amanhã, passar para noite, não fazer naquele dia. Aquilo não é tão importante assim. Quais são as coisas que requerem verdadeiramente a minha atenção hoje? Quais são as coisas que requerem verdadeiramente a minha atenção hoje? Nós somos seres multifuncionais, a maioria de vocês que está me assistindo. Eu sei que vocês são esse espaço de multitarefas e multifunções, e você sempre pode fazer tudo, mas não tudo junto, né? Não tudo ao mesmo tempo. Que o que traz, às vezes, esse espaço de sobrecarga e estresse para nós é pensar que de tudo que eu tenho que fazer, né? De tudo que eu escolho fazer, eu tenho que fazer tudo agora. Sim, você pode fazer tudo, não precisa ser tudo hoje, né? Você pode ser tudo que você deseja. Não no mesmo dia, em 24 horas, você não vai conseguir ser tudo que você é. Então, você pode dividir isso em momentos, percebe? Pode respirar calmamente. Sim, a Mary colocou que aconteceu isso no final do ano, né? A gente entra nessas insanidades, nessas loucuras, sabe? E chega no final do dia frustrado, cansado, porque não bateu a meta que quem colocou? Às vezes foi você mesmo, sabe? Às vezes foi você mesmo que colocou aquilo pra você.
Como pode melhorar isso, né, gente? Beleza, essa é a primeira pergunta, tá? Quais são as coisas que requerem a minha atenção hoje? Para planejar o dia. Quais são as coisas que requerem a minha atenção essa semana? Para você, quem faz planejamento aí semanal, né? E a segunda pergunta é: o que eu posso fazer e ser esse mês, ano? Aí você coloca o que é que você está criando como planejamento, tá? O que eu posso fazer e ser esse mês, se você faz um planejamento mensal, que criaria um futuro glorioso. O que eu posso fazer e ser esse mês, que criaria um futuro glorioso. Se você é a pessoa que faz a listinha de 2022, então o que eu posso fazer e ser em 2022 que criaria um futuro glorioso? E, gente, a pergunta não é uma receita, não é mesmo? Então você coloca a energia que funciona para você. O que eu posso fazer e ser em 2022 que criaria um futuro glorioso para todos nós em 5, 10, 15, 20 anos? Enfim, X, você coloca uma energia de futuro para você soltar o controle daquilo, né, no presente. Pergunta e solta, pergunta, expande, pergunta e recebe as consciências que o universo tem para você, para te oferecer. E percebe quantas das coisas que você tem definido realmente são importantes. E quantas das coisas que você definiu só estão te fazendo sofrer, só estão fazendo você entrar em espaço de auto-julgamento. Quantas das suas definições e metas de vida realmente são relevantes? Verdade. Quantas definições e metas que você definiu para você, para sua vida, para o seu ano, são realmente importantes, relevantes e realmente vão criar mais para você e para todos? Todos vocês que fizeram essas definições que não estão sendo grandiosas nem para você, muito menos para o reino de nós, vocês podem soltar tudo isso agora, por favor? Solta junto comigo tudo isso, por favor. Solta, 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 solta. Todas as definições que vocês fizeram que nem são tão importantes assim. Todas as metas que vocês estabeleceram que na verdade não tem mais nada a ver com vocês. Todos os contratos que vocês fizeram com essas metas. Solta tudo isso. Vezes 1 deusilhão, por favor. A Meire colocou aqui no Instagram: me comprometi com a festa na minha casa e na quarta caí da escada. Quebrei o cotovelo e nada do que eu planejei deu certo. Ainda não entendi o recado do universo, mas eu estou tentando buscar a consciência, né, Meire? Sim, porque, percebe, às vezes o recado, o que tem por trás disso é só uma coisa tipo só autocontrole. Às vezes a gente faz tanto planejamento da coisa e tantas definições que aquilo tem que acontecer daquela forma e percebe as coisas estão mudando o tempo todo. O mundo tá mudando, né, gente? O tempo todo. Quem assistiu a chamada do Dr. Den no... Foi dia 31 ou foi dia 1? Foi dia 31, sexta-feira. Que ele fez um ESB global. Ele falou sobre isso, né? Ele trouxe essa consciência. O mundo está mudando. Antes era sobre tempo, agora é sobre espaço. O mundo recebeu um upgrade, ele ainda colocou ali no ESB, né? O mundo recebeu essa atualização. Antes era sobre tempo, funcionar sobre os construtos do tempo, e agora é sobre espaço. Então, o que quer que seja isso, e como isso te pareça, não precisa entender mais sobre receber, né, a consciência. Percebe que as coisas estão mudando. E aquilo que você definiu ontem pode não fazer sentido mais hoje. Como nós podemos estar presentes e conscientes com tudo isso por toda a eternidade. Olha só, o Nasser colocando criar as minhas palestras na dança árabe, algo novo, muitas coreografias, aumentar o valor do meu buffet, seria muito feliz. E aí, Nasser, você pode colocar tudo isso como alvos, né? Então, percebe? Criar palestras, novas coreografias, aumentar a renda, né, o recebimento do buffet, e mais isso. Estabelece todo uma criação em alvo e o que mais é possível. E solta, sabe?
E ação, porque lembra, toda escolha requer uma ação, um movimento, você se movimenta, você vai em busca daquilo, você se faz congruente com aquilo, você se faz afinizado, ressonante com aquilo e vai. E só caminha e cria. E na pergunta, o que eu... Gente, vou repetir a segunda pergunta para quem não anotou, que está anotando. O que eu posso fazer e ser esse ano ou esse mês que criaria um futuro glorioso? Essa foi a segunda, tá? Então a primeira pergunta é quais são as coisas que requerem a minha atenção hoje? E a segunda pergunta, o que eu posso fazer e ser neste período, definir o período que você está planejando, que criaria um futuro glorioso. Então, fiquem na pergunta, o que eu posso dizer para vocês? Qual que é a mensagem, então, dessa live de hoje, desse nosso encontro, o primeiro encontro do ano? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Planejem, criem na pergunta. Então, ó, essa é a minha agenda. E o que mais é possível aqui que eu ainda não estou percebendo? Se você é um professor, facilitador, empreendedor, que cria numa agenda que você mesmo faz para você, né? Porque tem algumas pessoas que criam baseados em um planejamento que recebeu. E tem algumas pessoas que criam a sua própria agenda, né? Então, eu sou uma pessoa que crio a minha agenda. Então, eu olho para o mês de janeiro e pergunto: janeiro, o que você requer de mim? Algo nesse sentido, sabe? Consciência, o que você requer de mim para esse mês? Quais são as coisas que eu posso criar esse mês que tornaria o meu futuro e o futuro de todas as pessoas que engajam comigo um futuro glorioso, grandioso? Então, são as perguntas. E ali eu crio uma agenda. Então, tem classe de barras no dia 8, né? Que a Belzinha já tá colocando aqui. E tem não sei o que, o fundamento, no final do mês, maravilha. Essa é a minha agenda. Mas percebe? É presença e consciência. Porque se chegar 2 dias antes do workshop, da classe, do atendimento, e eu começo a perceber que aquilo tá contraindo, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu me comprometi em fazer, porque eu mesma crio a minha agenda e me amarro nela, percebe? Não faz sentido. Então, a classe começou a contrair, ok, então classe você deseja acontecer em outro dia, mudar a data. O que é que tá pegando? Às vezes é só uma questão de facilitar, né? Colocar ali umas energias grandiosas para aquilo se mover. Mas se aquilo tá contraindo, então, verdade que é para isso acontecer? Ou eu só defini que era nesse dia? Então, eu planejo, e o que mais é possível? O que mais é possível além de tudo isso que eu escrevi aqui, defini, concluí? Agenda com presença e consciência, que a Paulinha colocou aqui. Então, planejamento como uma forma de caminhar, como uma plataforma. Vamos fazer assim, uma imagem agora? Tem uma plataforma. E a nossa plataforma, ela pode ser de organização e planejamento, ok? Organização e planejamento. Em cima dela, você caminha na pergunta, na escolha, na possibilidade e na contribuição, que são os 4 elementos da criação. Pergunta, escolha, possibilidade e contribuição. Então, eu tenho uma plataforma de planejamento e organização. E eu caminho sobre ela com pergunta, escolha, possibilidade e contribuição. Eu estou sempre na pergunta, sempre fazendo escolhas, sempre percebendo as possibilidades e sendo a contribuição que o planeta requer. Aí não tem como dar ruim, né, gente? Não tem erro, não, nas suas criações, nos seus planejamentos. Porque você tem pergunta, escolha, possibilidade de contribuição. Porque você tem perceber, saber, ser e receber. E não mais definições, focos, metas e objetivos e julgamentos e contração e mais foco. Ok? E não se prendam às palavras do que eu estou dizendo. Não se prendam às palavras. Captem a energia disso. Às vezes a gente fala, né? Ai meu Deus, pera, eu preciso focar aqui. Ai, hoje eu estou focada em fazer isso. Ok, não é sobre a palavra. É sobre a energia. Você pode estar no foco, na meta e no objetivo com a energia de perceber, saber, ser e receber. Isso pode ser muito grandioso, infinitamente grandioso para você e para todos. Então
é isso, meus amores, essa é a mensagem da noite para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido e recebido infinitamente vezes deusilhões. E para quem tá entrando agora, assistam a live do começo para vocês planejarem um 2022 grandioso e glorioso com muita consciência. Gratidão por vocês, viu? Um beijo para todos. Gratidão!